Olá, seja muito bem-vindo a este novo podcast eumarca.pt, um podcast para empreendedores, marcas e comunicadores natos que te vão ajudar a desbloquear e a contar algumas histórias na primeira pessoa. Hoje temos um convidado que é fenomenal a decifrar pessoas. Eu não sei se estás a ver bem quem é, mas a nível nacional consideram-no o decifrador de pessoas. Espero que gostes deste episódio e, se ainda não subscreveste o canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Vamos direto aqui às perguntas. Vamos começar pela tua parte. Antes de mais, temos que começar aqui pelo Alexandre. Não vale a pena dizer quem é o Alexandre, o que é que o Alexandre faz, mas acima de tudo, como é que alguém começa a ler pessoas e porquê o integrares nesta área de ler pessoas? Primeiro nós temos 3 períodos de vida que temos de ter sempre em conta, que é a parte da idade dos 0 aos 2, dos 2 aos 8, dos 8 aos 14. E a vida e o que nos acontece na vida prepara-nos para certas situações. E a minha vida preparou-me para estar atento às pessoas, para perceber o que é que as pessoas estavam a pensar, perceber como é que eu podia antecipar comportamentos. E todo este programa, que ele chama o programa Vida, impacta o que nós vamos ser no futuro. As pessoas é que não sabem, não têm consciência disto. E a minha vida preparou-me para quê? Para eu perceber mais sobre pessoas e querer me apaixonar mais sobre pessoas para prever o comportamento delas. E então, isto fascinou-me, pois fez-me quase como fascinar por uma personagem que é o Sherlock Holmes. Que era alguém que conseguia ter um sistema para ler pessoas. Porque ler pessoas parece um bocado esotérico, não é? Só os bruxos, os cartomantes, não é? E essas pessoas é que normalmente nós associamos a ler pessoas. Tanto que no início da minha vida corporativa, eu quando chegava à empresa, uma empresa qualquer, olha, eu sou Alexandre Monteiro, eu decifro pessoas, e a pessoa que estava à entrada, o que é que me dizia? Então pode-me ler a mão? Não é? A Maia já esteve aqui a semana passada, hoje. Mas a questão é que associavam, então, olha, o horóscopo. O meu signo, o que é que diz? Porque as pessoas associavam muito a esta parte de ler. E então eu, na altura, também pensei que ler era um bocado esotérico, até que conheço o Sherlock Holmes. Claro que sei que é uma personagem, mas atrás dessa personagem há toda uma arte, há toda uma ciência. E então eu comecei a ver, só o que é isto? Faz sentido, se calhar é engraçado, deixa-me perceber uns sistemas. Então fui acompanhando a minha infância toda, a minha juventude, com histórias de Sherlock Holmes, porque eu ainda sou da altura que não havia internet. Nem havia redes sociais, Comunicação não havia por fax. nada, era tudo, era fax e fax, não havia mais nada. E então livros, ler livros, e sempre com esta predisposição, ou dom, ou vontade, como tu quiser chamar, para saber o que é que tu estarias a pensar. Só que normalmente isto chama-se empatia. Não é? Traduzido para adultos. Traduzido para adultos é empatia. Mas só que era uma empatia emocional. Porque quando nós não treinamos, temos sempre empatia emocional. Isto é, eu olho para ti, percebo o que tu estás a sentir e sinto o mesmo que tu. E isto às vezes é desafiante. Ou então, o chamado a ciências de tirar a pinta. Também, que também acontece. E então, o Sherlock Holmes ajudava-me a tirar a pinta às pessoas, a ter esta empatia emocional, e fui acompanhando até a minha juventude, até que chega a uma altura que tenho que tirar um curso superior. E o que acontece? Os nossos pais querem o nosso melhor. E muitas vezes não de acordo ao nosso perfil, ou às nossas vontades, ou aos nossos dons. Então o que é que diz? Vais tirar um curso que seja seguro, que te dê um trabalho até ao fim da vida, que te dê dinheiro para comprares uma casa, para casares, para teres filhos, e depois para te reformares e depois morreres. A estrutura básica, não é? O formato. É o formato básico. O standard de origem. E tu como confias, eu confiava nos meus pais, não é? Dizia assim, ok, se calhar faz sentido, eu seguir a minha paixão é só estúpido. Não é? Não faz sentido. E tanto que em Portugal não havia nada, só havia psicologia, mas eu não gosto de doenças. Não sou muito fã de estar nas doenças. Psiquiatria, muito menos. Então, é assim, fogo, o que é que eu vou aprender? Para ter um emprego seguro, para toda a vida, para ganhar dinheiro, para aquilo tudo. Então vou para a gestão, porque estava ligado a pessoas. Ok. Que raramente as pessoas acham que gestão é só números e matemáticas e que para ser um bom gestor temos que ter uma visão 360 da coisa. Não podemos estar só a olhar para uma matéria, temos que olhar também para o que está a acontecer. Exato. Hoje em dia é assim, mas na minha altura era só números, era só dados, era só folhas, e pessoas não era assim tão importante. Tu sabias isso na altura? Antes de Não. entrar no...
Foste enganado. Não, fui mesmo enganado, porque eu pensei que ia com pessoas, que ia gerir pessoas, que ia falar com pessoas, motivar pessoas, interpretar pessoas, potenciar pessoas, mas não. Era só números, só objetivos, só... tudo muito técnico, muito pragmático. E não era a minha linha de paixão. E chega uma altura, começo a estar infeliz, começo a trabalhar em gestão e começo assim, fogo, pá, não é isto, não é isto, não é isto, não é isto. E há uma altura que eu decido... O Sherlock Holmes não fazia isto. Não, Sherlock Holmes não geria empresas, não geria empresas. E então, depois, encontro o amor da minha vida, que é a minha mulher, a Veronique. Estamos os dois, estou a trabalhar em gestão. E digo assim, isto não dá. Não dá. Entretanto, enquanto estou em gestão, estou sempre a tirar cursos como autodidata. Tirar cursos daqui, aprender daqui, ler daqui. Mas sentia sempre aquele vazio. Ok, tu estás a aprender, mas não estás a aplicar nada no sentido técnico. Porque não te deixavam. Porquê? Porque eram muitos números, eram objetivos, era produto, era serviço. Não havia espaço para... Nem as pessoas antes se importavam tanto com o bem-estar mental e emocional das pessoas. Antigamente era só, faz isto e ponto. E então, o que é que eu faço? Desisto do mundo da gestão. Porque eu sou fã de desistir de coisas que não nos fazem bem. Ok. Porque as pessoas dizem, não desistas porque és fraco, não desistas porque és parvo, não desistas porque é fraqueza. Não. Desistir de coisas que não nos fazem bem é bom. Não é? É que, por exemplo, quando tu vais ao cinema, compras um bilhete para ir ao cinema, não é? E as pessoas, mesmo não gostando do filme, estão até ao fim a ver o filme. Porquê? Porque como gastaram algum dinheiro no bilhete, não, vou ficar aqui até ao fim. Só que elas não se lembram que perderam aquela hora da vida que podiam fazer uma coisa que gostavam, em troca de 5 ou 10 euros. Eu, na altura, pensei assim e disse assim, ok, vou trocar a minha vida por uma coisa que não gosto, por a segurança de um ordenado. E nós decidimos, não é aqui. Não vamos por aqui. Então, decido investir mesmo na minha paixão, que é o profiling, que é o decifrar pessoas. Então, investimos, formação, e fui logo procurar os melhores do mundo. Logo. Tanto que depois o dinheiro ficou muito curto. Não é? Porque isto, infelizmente, é a paixão. Seguir a paixão tem aqui 2 preços. Simples. Que é insegurança e muito trabalho. Não é? E esta parte da insegurança é que tu podes ter ou podes não ter. Então o caminho foi desta forma e de forma muito simples, foi este que aconteceu. Depois da formação, foi começar a aplicar. Começar a ir às empresas, começar a dar formações, a querer dar formações, não é? Mostrar às pessoas qual era o potencial deste mundo de decifrar pessoas, mas foi muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. O início acaba sempre por ser muito desafiante para quem deixa tudo, ainda para mais quando temos família, há responsabilidades, há projetos futuros em conjunto e depois dizemos, não, vai parar aqui. Ok, qual é o teu fundo de maneio? Quanto tempo é que tu vais aguentar sem nada? E o nosso medo de, então isso não funcionar. Se não funcionar, vou ser visto como um falhado, vou ter que voltar para onde estava, vou ter as pessoas a dizerem, então eu disse-te, quem é que te mandou ir? E no final do dia, acredito que é uma jornada que nós somos obrigados a fazer, nós, cada um do seu jeito, pela sua paixão, pela sua forma empreendedora de viver a vida, mas acabamos sempre no fim por olhar para as coisas e dizer assim, a pior coisa que pode acontecer é eu voltar para onde estava. Voltar para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3. Até posso voltar com mais bagagem e volto para um ponto acima de onde eu estava. Só que as pessoas têm sempre medo de voltar para baixo de onde estavam e as represálias sociais. E eu acho que é engraçado nós estarmos aqui a falar. Isto também é uma curiosidade, depois é importante nós percebemos como é que este mundo da espionagem te levou também para esta parte dos mídia, não é? Ou seja, como é que alguém que decifra pessoas, de repente, está em canais de televisão, explode nas redes sociais, está em tudo quanto é eventos. Isto foi algo programado? Não foi algo programado, foi algo que foi acontecendo naturalmente? Foi um foco que tu tinhas e disseste, não, isto vai ser um estágio, mas depois eu quero ir para aquele estágio. Como é que isto flui desta forma? Eu aprendi a pensar de uma forma, não digo diferente para mim, da forma como eu pensava quando trabalhava, daquela forma, que era, eu pensava primeiro no como e depois do que eu tinha, o que é que eu ia atingir. Eu aprendi que
Primeiro eu vou perceber o que é que eu quero e depois é como é que eu vou atingir o que eu quero. Eu não vejo a estratégia tanto de forma micro, vejo, eu quero este objetivo. E para ter este objetivo, qual é o melhor caminho? E depois, tendo todas as técnicas da espionagem para conseguir chegar lá. E eu vou-te explicar isto de uma forma muito simples, se calhar é mais fácil. Imagina um jogo de dominó. Ok. Jogo de dominó tem aquelas peças. Uhum. E normalmente tu podes colocar as peças todas viradas para ti. Imagina, 10 peças viradas para ti. E tu, para fazeres cair as 10 peças, tens de fazer quantas forças? 10 forças, que é 1, 2, 3, 4, 5, até 10. E eu aprendi na espionagem que há formas de fazer das coisas mais fáceis, dedicando menos tempo, menos energia e menos dinheiro. Então como é que é? Se rodares as peças todas umas para as outras, quantas forças tens que fazer para elas caírem todas? Uma. E é assim que eu penso. Quer dizer que nós pensamos, eu digo nós porque eu e a minha mulher somos uma equipa, nós pensamos de forma estratégica para o objetivo que nós queremos. Não é o objetivo que nos calha. Agora, como é que eu vou alinhar todas as peças para que aquilo aconteça? Okay. Está explicado o domino effect em poucas palavras. Para quem nunca pensou no como é que se estrutura um domino effect, está aqui um passo a passo sobre o domino effect. Que efetivamente basta uma peça estar fora e a coisa já não vai progredir. Vamos ter que reparar aquela peça, reparar aquele ponto da estratégia para continuarmos a progredir. Exato. E aqui vem outro ensinamento da espionagem, que é nunca tens uma ou duas opções, queria sempre três. Três opções. Que é a terceira fase do efeito dominó. Que é o quê? Que tu só estás a pensar em 10 peças. Porque as pessoas pensam muito só aqui. Agora imagina, não sei se te lembras, quando aquelas pessoas faziam grandes desenhos com os dominós, colocavam a peça e eu fazia... Tens de começar a pensar assim. Porque mesmo que uma zona falhe, a outra está a funcionar. Por isso é que eu digo a todas as pessoas com quem eu trabalho as pessoas dizem, o que é que eu faço? Isto ou aquilo? Porque não serve muito dicotómico. Isto ou aquilo? Eu digo, não é isto ou aquilo, é isto, aquilo e outra coisa. Não quer dizer que a outra coisa seja o melhor, mas pelo menos podes comparar e consegues puxar muito mais pensamento, muito mais carga cognitiva para a solução. Por isso é que muitas pessoas às vezes não avançam, porque isto não funcionou, então é isto. É aquela questão, imagina. Se funcionar, continuo. Se não funcionar, paro. Isso é só estúpido. Não é? Se não funcionar assim, é assim. Então, se não, é assim. Se não, é assim. E as outras variáveis todas, não é? Agora, a variável do não funcionar eu paro, os parados não existiam. Exato. Porque as pessoas quando param não têm vontade suficiente. Porque ou é assim, assim, assim. Só que as pessoas às vezes veem, ou funciona tudo bem, ou não funciona, e param. E aqui a questão é que tens que queimar, é aquela frase muito clichê, que tens que queimar o porto. Ponto sem regresso. Ok. Na espionagem usa-se esta frase, principalmente a Mossad, usa muito, é o ponto sem regresso. Porque quando tu estás na zona de morte, tu arranjas capacidade para fazer tudo e mais alguma coisa. Há aquele eterno desafio, não é? Tu consegues arranjar 1 milhão de euros numa semana? Impossível. Então e se a tua família estivesse em perigo? Isso arranjava. Ok. Então é possível. Vai depender da motivação. Por isso é que muitas pessoas que têm sucesso estiveram na zona de morte. Porquê? Porque a vida as obrigou. Sim. Agora, tu tens uma hipótese. Ou a vida te vai obrigar, ou tu podes te condicionar a estar na zona de morte estando seguro. Porque quando estás seguro ficas mais inteligente. Sim. Por isso é que não há necessidade às vezes de ir para a zona... Exato, não há necessidade de ir para a zona de morte porque a vida te condicionou. Ou porque tiveste uma falha financeira, ou porque foi uma relação, ou porque foi uma doença, ou porque alguém faleceu. As pessoas às vezes acordam aí, que é aquela hipótese de ou morres ou vences. Não há necessidade de estás a colocar aí. Principalmente estas pessoas mais novas que querem agora empreender, às vezes porque é que elas não conseguem ir lá? Porque não estão na zona de morte, estão demasiado confortáveis. Se não funcionar eu estou bem. Sou youtuber na casa dos meus pais, se a coisa não funcionar, eu continuo a estudar. E o cérebro, quando está na zona de morte, arranja soluções espetaculares. Sim, olha, os canecas tiveram que ser feitas e estão feitas. Exato, estão. Zona de morte. A zona de morte é essencial. Agora, se estiveres nessa zona de morte seguro, não é? Com uma equipa por trás, com pessoas que te ajudam, com mentores, com conhecimento, tudo é mais fácil. Porquê? Porque poupas tempo e energia. Porque se fores para a zona de morte também sem conhecimento, vais morrer.
Sim, sim. Vais morrer. Por isso é que tens que ir com esta equipa. Por isso é que a espionagem coloca as pessoas na zona de morte, mas tem toda uma equipa que apoia o operacional para estar nessa zona de morte. Para quê? Para ser, de acordo ao conhecimento todo, ser mais eficaz para finalizar a missão. Eu costumo dizer que há um triângulo e só podes escolher duas premissas, dois vértices, que é o tempo e energia, tempo, energia e dinheiro. Portanto, para ser barato e ser rápido, vais ter que despender muita energia, ou alguém vai despender muita energia. Para despenderes menos energia e ser rápido, vais ter que despender muito dinheiro. Porque vais ter que ter um mentor que te vai cobrar e vai acompanhar. Então só podes andar sempre a escolher. Quando tu escolhes os três, rápido, barato e com pouca energia, não tens resultados. Não funciona. Há alguma coisa que vai... Mas só que é engraçado esse retângulo. Nós também aprendemos esses três recursos. Porque são os únicos três recursos que são limitados. Que é tempo, é limitado. Energia, é limitada. E o tempo, energia e... tempo, energia e dinheiro são limitados. São os três limitados. Então, quando estes recursos três são limitados, tu entras em stress e ficas estúpido. Não é? Quando tu não geres estes três recursos e esbanjas estes três recursos, ficas estúpido. Sim. Principalmente o tempo, que é o único que tu não consegues recuperar. Não consegues, é o único que não consegues recuperar o tempo. Então, quando tu desperdiças este tempo, quando tu não geres este tempo, tu não controlas a tua vida. É um facto. Eu agora tenho tido muitas pessoas e eu tenho cada vez apercebido mais que as pessoas queixam-se da falta de tempo. Que na verdade não há falta de tempo. Há má gestão de prioridades ou má gestão do próprio tempo. Exatamente. São coisas diferentes. Então eu próprio estava a ser consumido pela sociedade, ou seja, não tenho tempo para isso. Não, eu tenho tempo, não é a minha prioridade. E acho que cada vez mais colocar caixinhas de definições é o mais importante que nós temos na nossa vida, que é, isto é prioridade, não é prioridade. O que é que isto me traz? Não é com segundas intenções ou com interesses de só falo com esta pessoa porque vou receber isto e isto e isto. Não, não tem a ver com isto. Isso está mal. Tem muito a ver com, ok, isto faz-me bem, vai-me fazer bem, é uma prioridade para mim, sim ou não? Se sim, então vai para a caixinha do tempo. Se não, não pode estar na caixinha do tempo. Eu costumo separar isto por layers e até falo com algumas pessoas que são próximas, uns que já foram amigos, que nesta fase já não estamos tão próximos, e é o que eu digo, olha, temos um ambiente, estamos todos juntos, ok, a gente fala aí, não me faças sair da minha casa para ir beber um café, fazer 1 hora de viagem para ir beber um café, quando já não me faz sentido esse investimento. E as pessoas às vezes chamam-te arrogante, chamam-te egoísta, chamam-te um monte de coisas, mas simplesmente o que tu fazes é gerir o teu recurso mais escasso, que é aquele que não volta, que é aquele que não recuperas, que é o tempo. São decisões. Por falar naquilo que as pessoas dizem, quanto maior é a exposição, maior são os amigos, a.k.a. note, que tu tens, portanto acho que tem muitos haters. Sim, felizmente. Exato, eu agradeço os haters. Agora, tens haters porque gostam das pessoas que tu fazes uma análise e eles veem, são os meninos de ouro, não podes fazer isso. Podes ter os haters simplesmente porque não gostam de pessoas com óculos redondos, estão a dizer que tu és uma cópia do Harry Potter e não podes ser assim, porque não tens uma cicatriz, não podes meter... Haters só porque sim. Como é que tu desmontas um hater pelo digital e pessoalmente? Pelo digital é pagar e bloquear. É justo. É fácil. Tempo, energia e dinheiro. Nunca tentes explicar a uma pessoa que não gosta de ti, ou não tentes cativar uma pessoa que não gosta de ti só porque sim, não tentes cativar, é só desperdício de tempo. E sempre que respondes a um hater na rede, é como fosse sangue para tubarões. Só vais atrair mais haters. Por isso, a melhor forma é acabar logo com o hater, é bloquear, apagar. Porque eu vejo as minhas redes sociais como a minha casa. Nem todas as pessoas podem entrar na minha casa. A minha rede, nem todas as pessoas também podem estar na minha rede. É assim, eu não ando aqui em audições de amor a pedir às pessoas que gostem de mim, não ando isto. Eu estou aqui a partilhar amor com as pessoas, o meu conhecimento, para que elas sejam melhores pessoas. Quem não quer... Há mais casas. Há mais casas e eu posso fechar a minha porta. Aquela questão, não vou bloquear um hater, mas porquê? Em tua casa, se pintassem na tua casa, à porta da tua casa, és um filho da... Tu deixavas lá estar pintado? Não.
Então, se eu deixasse na minha rede, nos comentários, ou deixar alguém que interfira na minha rede assim, também só vai ser parvo. Se os mais jovens bloqueiam os pais nas redes sociais, Então não bloqueiam quem lhes trata mal. por isso eu sou fã de bloquear. Na vida real, o que é que eu faço? Compreendo. Sorrio e depois crio algo não, estou a gerir sempre algo que é o tempo e a distância. Não estou muito tempo com essa pessoa e estou o mais distante dela possível. Não entra em guerras de ego. Não me apetece. É um desperdício de tempo, de energia e de dinheiro. O que já diziam os pinguins do Madagascar é sorrir e acenar. É sorrir e acenar, não vale a pena estar a tentar cativar uma pessoa que não gosta de ti só porque tu existes. Porque depois temos que compreender porque é que ela é um hater. Porque um hater é uma pessoa em dor. Porque o hater o que é que quer? Quer ter o que tu tens ou quer ser o que tu és. E como não conseguiu, ou não consegue, ou é o caminho duro, ou não quer sacrificar-se, ou não quer o esforço, então prefere destruir-te para que tu ficares igual a ela. Usa a inveja em forma de elogio. Exatamente. Por isso é que tens que ver. Por isso é que eu ouvi há algum tempo uma frase simples, uma frase, um pensamento que era: há pessoas que constroem o maior arranha-céus da cidade. E há outras que destroem os edifícios todos para o dela ser mais alto. E os haters é um bocado isto. Eles querem destruir. Querem destruir para quê? Para o edifício dela ser mais alto. Agora, tu podes investir tempo nessa pessoa e não vais ganhar nada. Não é? Só vais ganhar ansiedade, stress, não ganhas mais nada. Ou então, focas-te nas pessoas que tu gostas e que gostam de ti. Porque nós temos o chamado síndrome do palhaço. Eu chamo-lhe o síndrome do palhaço, que é, quando o palhaço está a fazer o seu circo, 1000 pessoas estão a ver. 1000 pessoas estão a ver. Se há uma que não ri, onde é que se foca o palhaço? Não é que não está a rir. Não é que não está. E depois o que é que vai fazer? Vai investir tempo, energia e dinheiro naquela pessoa, para cativar aquela pessoa. Isto acontece no mundo empreendedor. Um cliente não gosta de nós, há pessoas que estão na estupidez de investir lá tudo. E fazer melhores ofertas, não é? Fazem descontos, ofertas, não sei o quê. Mas o que é que faz? Dou mais horas e eu vou estar aqui, estou sempre ao telefone, querido, tá? Claro, e isso não interessa nada. O que acontece? O palhaço, quando se foca naquela, além de perder aquela pessoa, vai perder as outras 999. Porquê? Porque não dedica nem tempo, nem energia, nem dinheiro. E no mundo do empreendedorismo acontece muito isto. Porque as pessoas adoram que todas as pessoas gostem delas. Adoram. Porque nós gostamos de amor. E nós temos que trabalhar este amor interno, dizer assim, eu não preciso do amor de toda a gente. Agora, como é que eu consigo cativar as pessoas que gostam de mim? Como é que eu vou investir lá o meu produto? Como é que eu vou investir os meus serviços? Como é que eu vou melhorar tudo para que essas pessoas fiquem melhores? Porque o empreendedorismo não é pragmático, não é? É criativo. E acho que é o que muitas pessoas não entendem, é que os empreendedores não são gestores, são criativos. Só que o empreendedor tem aqui um desafio grande, e eu trabalho com muitos empreendedores, com diretores, na parte mais mental, não da parte de estratégia, de marketing, nem nada, mas na parte mais mental. E há muitos empreendedores que são demasiado apaixonados pelo produto deles. São cegos. Exato, e ficam cegos. E esquecem-se de estar apaixonados pelos clientes. E o empreendedor, quando cria um produto, tem que se apaixonar pelos clientes. Como é que este produto vai ajudar o meu cliente? Não é ajudar-me a mim. Isto acontece com o amor, é a mesma coisa. Nós damos às pessoas aquilo que nós queremos receber. E há pessoas que criam produtos que elas gostavam de comprar. Mas só elas é que gostam de comprar. E depois o que é que dizem? O produto não funcionou. Porquê? Porque não estavam a pensar no cliente, estavam a pensar em quem? Nelas. Nelas. Por isso é que as linguagens do amor são interessantes. Que é, nas relações, as pessoas esquecem-se de interpretar qual é a outra linguagem do amor. Porque quando nós amamos, não é só o receber. O receber é fácil. Temos de estar predispostos a receber. Mas também temos que receber na forma que a pessoa quer dar, mas a pessoa também tem que dar da forma que eu quero receber. Exatamente. E eu tenho que entender qual é a forma que a pessoa vai querer receber e tenho que entregar também dessa forma. Posso entregar aquilo que eu quero, mas tenho que estar mais focado da forma que a pessoa... O problema é o ego. É. O ego é que... Eu sou assim. Exatamente. Eu dou assim, eu falo assim, quem quiser gosta, quem não quiser não gosta... Quem gosta, gosta, quem não gosta, não. Isso é que é o grande problema. Nós temos que ter, e concordo com o que tu dizes, que é o amor não é uma troca e o amor é um jogo de dar. Só que tem que ser jogado pelos dois. Não é? Quer dizer, quando eu estou com um cliente, eu dou ao cliente, mas do outro lado também tem que haver resposta. Caso contrário, não é amor. Isto é dependência. E quando o jogo é dependência, tu estás sempre a perder. Quando estás dependente dos clientes, quando estás dependente de pessoas, quando estás dependente de relações, já estás a perder. Quando estamos fora daquilo que controlamos, estamos sempre a perder. Sempre a perder.
E aqui o mais difícil é que a maior parte das pessoas andam em piloto automático e nem se apercebem que estão neste jogo. Aquilo que nós estamos a dizer é simples. Não é nada de mirabolante. A questão é que mais de 80% das pessoas estão em modo piloto automático, estão em modo entretenimento, estão em modo de só ver o que está à frente e não conseguem perceber que estão neste jogo. E quando tu começas a perceber o jogo, queres aprender as regras do jogo. E quando aprendes as regras do jogo, tu vais vencer mais facilmente. Por isso é que há pessoas que têm sucesso e outras não. Eu digo sempre, não sou mais perto que os outros. Sei a jogar. Sei a jogar o jogo. E depois, sou consistente no jogo. Porque esta questão do sucesso, não é? Quando tu me dizes, ok, imagina, foi de um momento para o outro estar nas televisões. Não. O sucesso imediato, e isto é uma coisa que toda a gente diz, não é? Demora pelo menos 10 anos. Não é? E há pessoas que querem ter o sucesso, eu fiz um vídeo agora, quero já 1 milhão de visualizações. Não tem 1 milhão, aí não funciona. E aí tocas num ponto interessante que é a viralização. Se não tiver 100 mil, se não tiver 1 milhão, não é viral. Então se tu costumas ter 10, 15, 20, do nada tiveste 1000, isso não é viralizar? Dentro do teu nicho, dentro do teu mercado, dentro da tua comunidade. Eu lembro-me no início, quando fazia uma publicação, eu colocava like na minha publicação, a minha mulher colocava like na minha publicação e pedíamos às nossas filhas para colocar like na publicação, porque tínhamos 4 ou 5 likes. No início. Claro, o que é que dizíamos? Ok, só nós é que gostamos. Depois 1, 10, depois é exponencial. Porque isto é um jogo de exponencial, não é um jogo de crescimento reto. Não é? Tu andas e depois sobe. Não é? Isto não é logo... E nunca vais conseguir e ter a capacidade de viralizar tudo. Não. Há coisas que vão funcionar e por isso é que o aumento da frequência aumenta-te a probabilidade de viralizares. É um facto. Mas a perca de consistência também faz com que tu percas muita coisa. O segredo é a consistência. Eu digo já daqui, eu mentalizei-me há 15 anos atrás publicar qualquer coisa todos os dias. E atenção, quando eu estou a falar há 15 anos atrás, estou a falar em blogs. Eu comecei em blogs, não comecei nas redes sociais. Que na altura já fazías também a parte de espionagem e tudo mais? Foi quando comecei a entrar no mundo da espionagem, mas na altura é tudo muito só o profiling. Era só a questão do profiling. Então era dar um sinal todos os dias. Obrigava-me. Todos os dias colocava um sinal num blog. Blog. Apareceu redes sociais, o Facebook. Não, assim, acho que era o Facebook na altura, começou. No Wi-Fi, havia Wi-Fi ou qualquer coisa assim. Mas sempre... Cuidado, não falas nisso, depois vão-te perguntar que era o teu top 3 e aí estás... Não, mas eu não sabia mexer naquilo. Ia dizer mesmo que eu nunca mexi naquilo, não sabia muito bem mexer com aquilo. Mas comecei no Facebook, colocava no blog e colocava no Facebook. Depois apareceu o Instagram. Ou LinkedIn primeiro, depois Instagram. Já não me lembro muito bem, a questão não me lembro. Mas fui colocando sempre, todos os dias, qualquer publicação. E aqui a consistência é o que tu dizes. Há umas que explodem, há outras que nem aparecem. E falando em ego, aquilo que nós pensamos, esta vai funcionar. Ui, isso acontece-me tantas vezes. Às vezes dedico horas e horas a uma publicação e disse, isto vai bombar. Nada. Há umas que eu tenho pressa e digo assim, olha, ok, vou colocar isto aqui, não sei o quê. Pum, explodiram. Tu não consegues gerir isso. O que consegues gerir é a tua disciplina de colocares todos os dias qualquer coisa na rede. E depois, não teres medo. Por exemplo, eu digo TikTok. Eu tenho as redes todas. Nas redes todas, eu tenho muitos milhares de seguidores. Não faço ideia quanto é que tenho. E na altura, quando apareceu o TikTok, eu disse às minhas filhas, olha, eu vou começar no TikTok. E elas diziam assim, vais lá fazer figura. Vais ser um mime, não vais para lá, não sei o que mais. Eu disse, não vou. Simpáticas, simpáticas. Não, mas elas estavam a proteger. O amor às vezes protege, é como aos pais. Tira um curso, não sei o quê. Não, e elas também estavam a proteger. Eu disse, não, vou para o TikTok. Porque elas são da geração TikTok. Elas sabem o que é que está lá. Sabem o que está lá. Então eu vou. Quando fui a ver, tinha 108 mil seguidores. E estão-se a proteger a elas também, que é, agora o meu pai vem para o TikTok. Exato. Que isto é a migração. Se reparares, há uma coisa em marketing digital que nós falamos sempre, que é, quando os jovens estão no Facebook, as pessoas começaram a migrar para o Facebook. Onde é que eles foram? Instagram. Os pais, avós e tudo mais, tios, começaram a ir para o Instagram. Para onde é que eles foram? TikTok. Vai ter que haver outra rede. No futuro vai ter que haver outra, porque eles vão querer migrar, eles vão fugir. E eu acompanho isso muito com as minhas filhas. E estou sempre nessas redes. Por muito que não saiba, que não controle, que não conheça, vou aprender o suficiente para estar lá. Por quem não é visto, é esquecido. E aqui estou. Agora, há outras redes que eu sinto logo que aquilo não vai funcionar. Na altura da pandemia, aquele que era só de voz, toda a gente andava louca com aquilo. Não me recordo o nome, mas sim.
Mas andava toda a gente louca com aquela aplicação de voz, que as pessoas falavam de voz, por exemplo, eu não meti. Porque eu percebi na minha expertise, não é? Que não ia dar, porque não há imagem, não há entretenimento, não havendo entretenimento as coisas não pegam. E repara que os podcasts começaram em queda e voltaram a subir quando vieram os videocasts, não é? Ou seja, já existe uma referência visual, já existem os teasers, já existe aqui short content, que é para eu não ter que assumir que vou ver 2 horas de podcast. Eu tenho ali dicas rápidas que eu posso consultar. Em áudio, um teaser em áudio não vai funcionar. Não, é muito mais desafiante, ou o conteúdo é mesmo muito interessante e as pessoas já te seguem, já gostam de ti, ou então para captar a atenção de pessoas e novos seguidores não vai funcionar. Nós falamos aqui de um ponto que foi estarmos a ganhar ou a perder. O que é que as pessoas estão a perder ao não dominar a leitura de uma comunicação não verbal? Estão a perder muita informação. Ao perder a informação, estão a perder vida. E perder vida é o quê? Perder negócios, perder relações, perder oportunidades. Porque quando tu olhas para as pessoas e não consegues compreender o mundo delas, isto aqui é um calha. É tudo ao calha. E tu percebendo toda esta dinâmica do mundo não verbal, que é os gestos, as expressões, os movimentos, a forma como tu te vestes, como te penteias, os acessórios, o carro, a casa, sabendo isto tudo, tu consegues dominar e controlar muito melhor a interação. Para quê? Para ir de acordo aos teus objetivos. Porque eu só consigo ir de acordo aos meus objetivos com pessoas. Para estar com pessoas, elas têm que primeiro gostar de mim. Depois de gostarem de mim, têm que confiar em mim. Eu só consigo isto através da comunicação. Caso contrário, só tenho os patrocinados. E hoje em dia, tu sabes, quanto mais orgânico é o conteúdo, quanto mais consegues cativar pessoas, quanto mais parcerias boas tu tiveres, mais longe tu chegas. E tu não compreendendo todo este mundo da comunicação, e sendo ela a maior parte não verbal, tu perdes. Perdes para receber e perdes quando envias. Porque há muita gente a fazer vídeos para todo o lado, tu começas a ver, passado um segundo, tu sais logo de lá. Sim. Porquê? Não é porque a pessoa diz que não lhe dás tempo. É para toda a comunicação não verbal. Por isso perdes tudo isto, seja na parte da recepção não compreendes o mundo, mas também o mundo não te compreende a ti. E acabamos por ser uns incompreendidos, achamos que somos uns inúteis, uns incompreendidos, porque simplesmente não trabalhamos algo que nasce connosco e que nós podemos aperfeiçoar. É um bocado aqui como a voz. E por falar em voz, se tivesses que escolher algo para dominar, seria, isto do ponto de vista já high level, seria comunicação verbal ou comunicação não verbal? Sempre não verbal primeiro. Ok. O não verbal porque no primeiro minuto é mais importante a aparência que a inteligência. Depois, a aparência só dura 1 minuto. Por isso, cativava primeiro para depois dar inteligência. Porque há pessoas muito inteligentes que ninguém as quer ouvir. Porquê? Porque falta a tal aparência que vem do mundo não verbal. Porque tu julgas pessoas em menos de 1 segundo. Tu julgas logo. Olhas para a pessoa, dizes tudo. E depois dizes, ok, já tirei a pinta. Exato. Que é a tal ciência de tirar a pinta. E depois dizes, eu decido, quero ouvi-la ou não? Apetece-me aprender com ela Vou-lhe dar a oportunidade. Vou dar a oportunidade ou não? Então, quem trabalha só a inteligência vai ter a vida muito mais difícil. Ou então é investigador. Sim, não tem... Se for investigador, não precisas, até precisam. Hoje em dia, cada vez mais, eles apostam em toda a comunicação não verbal. Não é? As fotografias tiram, as publicações tiram, quando vão a congressos, eles também apostam nessa informação não verbal. Não é tão importante para a função deles e delas. Quando nós estamos aqui a falar de comunicação não verbal, quando tu entras numa sala e tens que fazer uma análise, não interessa se é um público de 1000, se é um público de 10, quais é que são os fatores que tu automaticamente olhas? A primeira coisa é perceber os pontos de ameaça. Porque são as pessoas que te podem destruir uma apresentação. Se falares numa apresentação ou de uma sala, elas podem destruir aquilo que tu vais dizer ou tirar a atenção. Porque a nova moeda de hoje em dia é a atenção. Quando tu perdes a atenção para ti, tu vais perder toda a audiência. Se há uma pessoa que tem mau feitio, ou que é daquelas pessoas que está sempre a mandar piadas, ou que está a dizer que tu não percebes nada, essas pessoas podem destruir toda a tua competência. E destroem toda a palestra, ou a informação, seja o que for. Por isso é perceber isso.
e depois controlá-los logo. Através de ferramentas para os controlar ou para equilibrar aqui o poder. Dizendo às pessoas, ok, não é este o caminho que tens que ir. É quase como os animais, estamos a falar há bocado, do teu cão, tens um cão maravilhoso, não é? É um bocado que é toda esta energia que tu tens que dar quando falas, que pode ser chamado carisma, que é, não dás permissão a essas pessoas que são más de te interromperem, porque senão, caso contrário, estás tramado. Isso quando tu tens uma hipótese de fazer esse bloqueio. E quando tu não Faz tens... sempre. Quando a tua energia é que bloqueia. Tu é que dás permissão às pessoas que elas te ataquem ou não. Por isso é que acontece o bullying. O bullying, ninguém dá permissão para me bater. A minha energia é que dá permissão para tu me atacares ou não. E aqui quando tu estás a falar, quando tu estás numa reunião... Ninguém se mete com o mauzão. Exatamente. Por isso é que eu digo, mais vale ser temido do que amado no início. Não é? Porque há pessoas que preferem... Eu tenho aqui uma frase que é assim um bocado polémica, depois logo vemos se funciona ou não, que é... Vamos fazer o corte nesta atenção, vamos ser aqui. São 15h44. Exatamente. Isto aqui às vezes pode ser perigoso. Mais vale ser temido e depois amado do que amado e depois fodido. Não está tranquilo. Pronto. Da nossa parte está ok. Mas eu tenho esta frase sempre, mas atenção, ser temido não é ser odiado. O temido é, ok, a pessoa tem um carisma, ela sabe o que está a falar, ela é confiante e se eu meter com ela, eu posso ter consequências saudáveis e ecológicas. Não é, ok, vou meter com ela e ele vai-me dar um soco nos dentes e vai-me partir todo. Pode acontecer também. E a aparência e esta energia inicial é que te dá esta permissão às pessoas para te atacarem ou não. Principalmente quando tu estás a falar, quando estás a conversar com pessoas, quando entras numa sala, é toda esta energia que tu tens que dominar. Muitas pessoas não dedicam o tempo suficiente para esta energia. Porque pensam que é mais importante logo ser inteligente, dizer o que é que eu sei, o que é que eu tive, onde é que eu estive, o que é que eu fiz, o que é que eu tenho. Estão muito nessa vibração. Ok. Exemplo prático. Vamos fazer aqui um caso prático. Nós nunca nos tínhamos visto. Para além de trocarmos uns e-mails, trocámos umas mensagens no Instagram, eventualmente viste a minha triste figura nas redes sociais, eu via tu, já te conhecia, de seguir, acompanhar-te em eventos. Pronto, o livro não mexe, mas acabamos por acompanhar. Qual é a leitura, assim, traços mais marcantes que tu fazes de mim, sendo a primeira vez que me vês? Para onde é que tu olhaste e o que é que tu decifraste? Sonhador. Isso é a palavra que mexe mais contigo, é a palavra de sonhador. Para a forma como falas, pela energia, és uma pessoa emocional. Porquê? Porque tu falas muito para cima. Abres muitos movimentos, não é? Depois, a questão do olhar, quando se fala de coisas para atingir, as tuas pupilas abrem. Elas dilatam, não abrem, elas dilatam. Depois, a questão de uma coisa que te pode prejudicar é a ansiedade. Ok. A ansiedade pode, porque tu estás sempre a mexer, tens que ter sempre gestos pacificadores, que é ou com a caneta, ou com os lábios, ou com os dedos, ou com os pés, ou o nariz, tu tens muito estes gestos. Por isso, sonhador, focado e ansioso. O que é bom, atenção, cuidar a ansiedade. Não cuides. E depois vais aprender isso, porque a ansiedade está de superpoder. Porque às vezes há mitos que nós ouvimos e acreditamos logo. A ansiedade é má. Não é má. A ansiedade não é má. Se não gerir a ansiedade é que é mau. Porque a ansiedade, o que é a ansiedade? Às vezes as pessoas usam palavras, nem sabem o que é que são. É viveres um futuro na tua cabeça. Exato, isso é mau? De cá está, depende como o gerir. Claro, a ansiedade o que é que faz? Tu és ansioso, estás a prever o futuro. Agora, se não souberes gerir, o que é não gerir esta ansiedade? É não arranjares uma solução para aquilo. Se tu arranjares uma solução para aquilo, uma não, 3 soluções para aquilo, que foi aquilo, que isto depois começa tudo a encadear. Arranjas 3 soluções, fazes uma, resolves o problema. Já não deixas de ser ansioso naquele problema. Vais arranjar outro desafio qualquer. E quanto mais problemas tu resolveres, mais sucesso tu vais ter. Se vais lembrar a história da faca. A faca pode ser boa ou má, depende de como for usada. Se for para barrar manteiga, está tudo bem. Se for para esfaquear alguém, aí temos um problema, para além de legal, exatamente, criminal. Mas aqui a ansiedade, imagina, se tu não geres a ansiedade
tens um problema. Está bem, tenho um problema. E deixas ficar ali o cérebro, não te condicionas a resolvê-lo. Olha, agora tenho outro problema. Já não tens um, tens dois. A ansiedade o que é que faz? Já tenho dois para resolver. E o cérebro detesta ter coisas para não terminar, não terminadas, digo. Não gosta de se cansar. Não gosta. E então ele tem que terminar. Nós temos de terminar. Nós somos programados para terminar tarefas. Nós somos programados para fazer perguntas e para responder a essas perguntas. Portanto, que uma forma de influenciar pessoas é fazer uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu domino-te. Que horas são? O cérebro vai querer responder àquilo. Agora, a ansiedade faz isso. A ansiedade faz-te uma pergunta. Tu tens um problema. Como é que eu vou resolver isto? Então, pois qual é a tua responsabilidade? É responderes aquilo. Se não responderes, o cérebro vai andar em loop. Então, e depois, é um problema, dois problemas, três problemas, isto depois começa a pesar uma tonelada. E depois deixa de ser a ansiedade. Passa a ser o quê? Preocupação. E quando é preocupação, aí começa a doer. Porque muda a neuroquímica, muda a parte psicológica, não é? E depois isto tudo junto, as pessoas depois ficam cansadas. Por isso, a tua ansiedade não é má, a tua ansiedade é boa. Tenho que saber gerir. Sossega. Dormir também vai. Dormir mais horas e beber mais água. Sim, isso é bom. Isso é bom. E não decidir à noite. Não decidas à noite. Nem é a com pior fome. altura. Nem com fome. Nem com fome, mas à noite é a pior altura para decidir. Porquê? Porque o cérebro em esforço fica mais estúpido. Quando está cansado, fica mais estúpido. O cérebro, quanto mais fresco está, melhores decisões tens. Por isso é que se diz, a almofada é sempre o melhor conselheiro. Isto é ciência, mas depois o povo já tinha estes ditados, não é? Para ajudar. Por isso é que de manhã é sempre a melhor altura para decidir. Mesmo que o teu ciclo circadiano seja diferente. Isto está aqui um bocadinho, de forma indireta e sem estudos comprovados com isto, o porquê é que se calhar as pessoas, tendencialmente as pessoas mais bem-sucedidas, têm morning routines, não é? Porque tem o tempo deles, o tempo de processamento deles e o me time é de manhã, não é depois do almoço, não é no final do dia. Pode haver, mas lúdico. Não me time de self-care. Exatamente. De tratar do meu cérebro, as meditações, os banhos de água fria. Sim. Isso não quer dizer que seja garantia de sucesso, mas ajuda muito, porque eu não sou fã das 5 da manhã. Eu não sou fã dos banhos de água fria. Pronto. E também não sou banho de água fria, essas coisas. Desde que se inventaram as caldeiras, os esquentadores. Quando acordares, ser a tua melhor versão. Se às 5, se às 6, se às 7, se às 8, se às 10, se às 11, quando acordares e tiveres aquelas rotinas certas e teres todas as estratégias certas para seres o teu melhor, aí vais ter sucesso. Agora não é para acordares às 4 da manhã ou às 5 da manhã como eu ouço, vai acordar às 5 da manhã vais ter sucesso. Não, vais ter sono. Sono e dores, porque daqui a uns tempos vais começar a ter com dores. Agora, as pessoas se sentem bem acordar às 5 da manhã, aí está tudo bem. Agora, estás-te a condicionar e a quebrar o teu ciclo circadiano e ciclo de energia só porque os outros se levantam às 5 da manhã e têm sucesso, esquece, tens que encontrar o teu ciclo, o teu fluxo. Caso contrário, estás sujeito a falhar porque ficas cansado. E então de manhã, em vez de estás a pensar que estás a pensar de manhã, estás a pensar como fosse de noite, porque estás cansado. O meu pai tinha uma mítica frase que era: o futuro pertence àqueles que se levantam cedo. E eu pus uma nota de rodapé, porque isso estrangulava-me, essa frase, que foi: ou àqueles que se deitam tarde. Depende. Exatamente. Depende. Ainda que ele não aceite muito esta minha versão, mas pronto, são pais, estão a proteger. Exatamente, porque sempre aquela proteção. Foi o que ele viveu, não é? Foi acordar sempre cedo e deitar-se um pouco mais cedo, porque ele controla as horas que acorda, não controla as horas que se deita. Pois. Então é mais fácil acordar mais cedo porque garante que tem mais tempo. Se ele acordar mais tarde, o tempo fica mais escasso, porque depois já chega... E depois tem a ver com um ciclo de sobrevivência também, porque as gerações também têm padrões diferentes. Não é? Porque o teu pai, acredita, venha de uma geração onde a abundância não era tanto como agora. Não era tão fácil ter o que nós temos hoje. Sim. Não é? E então eles pensam ainda de acordo a esta geração. Por isso é que para eles era trabalhar, dormir, trabalhar. Hoje, esquece. Hoje isto é inconcebível. Para a maior das pessoas, não. Até podemos entrar por aí, mas íamos ter mais, pelo menos, umas 3 horas de podcast. Já vamos entrar na parte social. Diz-me uma coisa, linguagem corporal. Isto é um bocado... tem dois lados. Que é, há coisas que são padrão, há coisas que não são padrão. Ainda que todos eles devam ser estudadas, devam ter sempre um PS de
pode não ser 100%. Então, atenção. Mas é universal? Independentemente de religiões, independentemente de países? Eu digo sempre, tu nunca vais chegar à verdade, vais-te aproximar da verdade. E tens de ter sempre em conta vários fatores para conseguires ler a pessoa. Há certas linguagens universais na linguagem corporal. Por exemplo, as microexpressões, elas são universais no sentido, aquelas 7 são universais, porque todos os povos do mundo, independentemente da nacionalidade, da cultura ou religião, fazem exatamente a mesma coisa. Agora, há gestos e sinais que são muito característicos em determinadas culturas. Exemplo, eu falo muito disto, eu adoro ler as mãos, porque as mãos dão muita informação. E eu digo sempre, se tu mexes muito com as mãos, é sinal que tu tens um cérebro muito mais rápido, muito mais ativo. Mas se for italiano, sou italiano. Não é? E é isto que eu tenho que ter cuidado, é com quem é que eu estou a falar. Por isso, antes de tu decifrares a linguagem corporal, há todo um caminho para chegares à linguagem corporal. Que é, primeiro, as pistas anatómicas, depois as pistas especiais. Eu vou-te dar um exemplo das pistas especiais. Por exemplo, autismo. As pessoas autistas não comunicam da mesma forma que uma pessoa não autista. Porque tem este desafio de comunicação. Tu podes dizer, esta pessoa é má, não quer comunicar, é mal disposta. Se tu não conseguires compreender o mundo do autismo, tu estás a dar tiros no ar. E toda a linguagem corporal que tu fores ler... Está errado. Exato. Não consegues expressar. E depois, das pistas anatómicas, tens os perfis. Porque há perfis mais analíticos e mais emocionais. O perfil emocional comunica de uma forma, o analítico comunica de outra. Os gestos e os movimentos não posso ler da mesma forma. Agora, há gestos que eu digo sempre que são mais padrão, com menor margem de erro e que não dependem tanto da cultura ou da nacionalidade ou do perfil. E é este que eu gosto de trabalhar. Estavas a falar das pupilas a dilatar. É algo que tu analisas e que é inconsciente, independentemente da cultura, da religião. E eles são todos inconscientes ou então são aprendidos. Porque há muitos gestos e movimentos que nós aprendemos com os nossos pais, ou aprendemos com a religião, ou aprendemos com a cultura. Por exemplo, o italiano não nasce no DNA italiano. Não é? Ele não nasce logo de bebê a mexer as mãos todas. Não é? Ele vê os pais, que é aquela parte inicial, a mexer muitas mãos. Então, eu como imito aquilo que admiro, então eu também vou mexer muito com as mãos. Faço muita mímica. Ele é como o pai, anda como o pai, fala como o pai, ou como a mãe, não sei o quê. Não. Ele imitou, foi a pessoa que admira. E não então, é de genes. Não é o genes. 50% é genético, não a parte de comunicar, mas outra 50% é aprendido. Agora, tu tens de ter muito cuidado quando vais usar a linguagem corporal para investigar pessoas. Porque há uma frase que eu estou sempre a repetir, é não julgues, investiga mais. Porque a linguagem corporal é um GPS. Dá-te um sinal e diz, ok, é por aqui que eu vou, mas deixa-me investigar mais. E depois vem o poder da pergunta. Tu fazes um sinal, eu não vou dizer, não, o Filipe está a fazer isto. Não, o que é que eu disse? Faço a pergunta, olha, mas o que é que tu sentes sobre isto? E aparece outro sinal. Não, mas o que é que sentes sobre aquilo? Ok. E os sinais vão-te dando um caminho até afunilares e a pessoa confessar aquilo que ela está a sentir. Agora, o que é que faz a maior parte das pessoas? Não liga para a linguagem corporal, nem sabe onde é que está a conversa. Está tudo bem, está. Pronto, acabou. E fica por ali. Por isso é que concordo contigo que é preciso ter cuidado com a questão do valor absoluto da linguagem corporal. Não tem valor absoluto. Agora há o cluster que nos ajuda a aproximar de um perfil ou de um comportamento ou de uma intenção ou de perigos ou ameaças. Quais é que são os 3 principais erros de linguagem não verbal que nós habitualmente fazemos e que nos afasta mais de fechar negócios, afasta mais de ter negócios prósperos, ideias concretizadas? Não sorrir, Ok. não olhar, não saber falar com as mãos e a aparência visual. Se tu não trabalhares estes 4 pontos, a tua vida vai ser mais difícil. Não sorrir, o que é que indica? Não ameaça. O não sorrir não, indica ameaça. Não é? Por isso, sorrir é preciso como não ameaça. O não olhar não tem nada a ver com mentira. Aquela questão de olhar para cima, para baixo, para os lados, esquece isso. Isso não existe. Não é? O que é que existe? Quando eu olho nos olhos de uma forma tranquila e serena, eu sou percebido como uma pessoa confiante e competente. Vê lá a estupidez disto. Basta ter um bom contacto visual para seres percebido como competente. Depois, as mãos. Se tu não falas com as mãos, perdes a maior parte da comunicação. Imagina,
O pessoal online, fala muito online, não é? Mas não usa as mãos. Por isso é que nós ensinamos sempre, se damos formação online, câmaras, mais afastado, mesa alta ou tripé, e nós sermos sempre filmados pelo menos da cintura para cima. Exato. Nunca Para as só mãos. cara. Exatamente. Porquê? Porque as mãos são o megafone das palavras. Porque eu quando digo, olha, eu tenho aqui um produto espetacular, olha, faço isto, não é? Eu tenho aqui, olha, aqui a nível de stress, pá, muito pequeno. As pessoas vão estar, a maior parte da informação está nas mãos. O que é que isto dá? Dá congruência com aquilo que tu falas. Agora se vais lá, tenho um produto espetacular, pá, aqui tenho pouca probabilidade de erro, não sei o quê. As pessoas depois, isto morre. Por isso é que depois o olhar, as mãos e depois a aparência visual. Aquilo que eu digo, nós castigamos a má aparência. O que é uma boa aparência visual e uma má aparência visual? Porque isso vai depender muito, isso é muito subjetivo, não é? Como é que as pessoas pensam que a pessoa naquela área se deve vestir? Ok. Por exemplo, marketing digital. Como é que um especialista de marketing digital se deve vestir? Tu já tens uma persona, já tens um avatar, como vocês chamam. Quer dizer que se eu vou vestido de forma diferente, eu sou percebido como uma ameaça. Por isso é que muitas das vezes, quando eu vou dar formação e vou de calções, t-shirt, tenho uma camisa rasgada, uma coisa assim, dizem, tu és do marketing. Já caracterizaram ali uma persona que diz, malta do marketing pode andar assim. Mas experimentei para um banco assim. Vou, mas sabe. Não, banco a trabalhar lá. Sim, vou, mas não estou lá muito tempo. Exatamente, a questão é, a forma de eu me vestir tem que ser de acordo ao que as pessoas pensam, não é o que me apetece. Há um padrão, porque as pessoas muitas vezes querem logo vestir para chocar, e tu tens que vestir para impressionar. Quer dizer que tu tens que ir devagarinho, não podes chegar logo a um sítio e seres logo chocar as pessoas todas. Não, tu vais, entras no mundo, dominas o mundo e depois começas a dar a tua diferenciação e a tua identidade. Aquilo que tu dizes é a tua identidade. Nós devemos trabalhar a identidade, mas de acordo à aparência que as pessoas já esperam. Caso contrário, tudo falha. E a aparência não é só a forma de vestir, é a forma de falar, como tratas as pessoas, como respondes aos comentários, como cumpres as tuas promessas. Isto tudo é aparência. O Elon Musk não começou a ir de boné, t-shirt e afins para as primeiras reuniões dele. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Mas as pessoas querem ir logo com aquela, eu sou assim, é a minha identidade, quem gosta, gosta. Quem não gosta, deixa. E isto aqui é sempre mais difícil. Tu deves ter a tua identidade, mas tens que respeitar a formalidade do outro para entrar nesse mundo. Depois de estar lá, então é de dentro para fora. Mas tens que primeiro passar uma parte que se chama o evitar. Porque sempre que não fores vestido de acordo com o que as pessoas esperam, as pessoas evitam, depois já não te ouvem. Voltamos a falar aqui no círculo da empatia, não é? Ou seja, eu tenho que perceber o que é que está daquele lado para eu entender da melhor maneira. De outra forma, não me vou conseguir relacionar. Não consegue. A pessoa vai dizer, está bem. Quando é que isto acaba? Quando é que esta conversa... Exato, não impinjas. Não impinjas a tua identidade, não impinjas os teus produtos, não impinjas os teus serviços, não vendas. Nós temos a regra dos 80-20, não é? Então, vende 20, mas impressiona todos os outros 80. Ou seja, usa técnicas para informar, educar, chocar, faz tudo o que tu quiseres nos outros 80, menos vender. Exato. Vende é só 20%, não inventes. Eu até sou fã de não vender nada. Nada. Eu adoro que as pessoas comprem. Como é que tu fazes para ser atrativo o suficiente para não vender 100% e vender? Primeiro, saber o que é que as pessoas querem, o que é que elas precisam, o que é que elas têm medo e como é que eu os posso ajudar a essas coisas todas. Isso para ti é a tua fórmula de vender a 100% sem vender nada. Exatamente. Que é, se eu não resolvo problema nenhum, para que é que eu existo? Se eu não tiro medo a ninguém, para que é que eu existo? Se eu não dou às pessoas o que elas precisam, para que é que eu existo? É só ego? Porque há produtos que é só ego. Não é? Se eu estou a vender, não vai ajudar as pessoas em nada, é claro que não vou ganhar dinheiro. Agora, as pessoas muitas vezes podem não saber que precisam ou que têm aqueles medos. E aí o marketing é que existe. Ok, tu tens um problema e ainda não sabes. Mas eu vou-te ajudar a resolver esse problema. Criar a necessidade, criar muitas das vezes o A necessidade já está lá. Despertar. Despertar a necessidade, que é? A necessidade está lá. Não, lá está, havia o Steve Jobs, não sei se era ele que dizia, as pessoas não sabem o que é que querem.
Não é? Nós temos a missão de fazer e de educar as pessoas. Educar as pessoas. Eu não vou tanto por a questão de educar, a questão é muitas vezes despertar que, se comunicares melhor, podes ter melhor vida. Ou se calhar não estás a conseguir ter o impacto nas tuas redes, não é porque não tens toda a estratégia, é porque não estás a comunicar bem, não estás a fazer bem um vídeo. Ou porque as pessoas, no teu caso, olha, não consegues alcançar tantas pessoas, não tens aqui estes bonecos ou estas coisas, ou a estratégia não está bem feita. Tens é que mostrar às pessoas que elas conseguem chegar onde elas querem contigo. E é aquilo que tu estás a dizer, que à data de hoje é quanto mais orgânico também, as coisas, parece que a empatia surge mais rapidamente. Por falar nisso, o que é que o teu corpo já disse que a tua boca quis calar? Agora? Não, na tua vida. Assim, coisas principalmente quando não gosto das pessoas. Porque eu também tenho emoções. Não é? Esperamos que sim. Não, mas também tenho emoções. Boa. Às vezes custa-me quando tenho que estar com pessoas e não gosto delas, se calhar é... Já sou mais treinada para não... Ficas mais inquieto nessas... Não, normalmente não. Não, aqui é mesmo por dentro. Acho que ok. aqui por dentro é que ele comunica tudo. Agora por fora já consigo mais facilmente orientar os sinais. É muito mais fácil para mim. É o hábito, o treino, é muito mais fácil. Até esconder a se não gostar. O que é que parte de ti é treinada e foi treinada, porque sentias que era ali desafios que tu tinhas, e o que é que já é inato e orgânico? Agora tudo é inato. Ok. Inato em que sentido? Não é tão inato que eu nasci com isto, é inato no sentido que já me pertence. Já é o teu orgânico. Já é um orgânico, porque é tudo o que tu aprendes tens de pôr em prática. Porque se não colocares em prática, é só ego. Não é? É só para orgasmos mentais. Não é só isto. E a questão é, o que eu aprendo ponho em prática e depois repito até se tornar parte de mim. E a questão é que eu não consigo agora dizer-te, só que pela comparação é o que é que eu era antes e o que sou agora, é que consigo dizer, ok, eu aprendi isto e sou assim agora e não era antes. Porque agora dizer assim, eu faço isto de forma muito falsa, não sou capaz de dizer isto. Porque também só adoto aquilo que eu me identifico. Agora, vou-te dizer que era introvertido, que não sabia falar em público, não conseguia interagir com as pessoas de uma forma fácil, que corava a toda a hora, que não conseguia ir para um ambiente desconhecido, isso sim, há 30 anos atrás sim. O que é que tu perdeste nesses 30 anos? Ou seja, há 30 anos, o que é que tu perdeste por essas falhas? Vamos assumir como falhas. Sim, se calhar oportunidades, relações de amizade, percepções. Não sinto que tenha perdido, agora estou à procura, não sinto que tenha perdido alguma coisa, mas se continuasse naquele caminho, eu tenho a certeza que não tinha a vida que tenho hoje, não tinha a relação que tenho hoje, não tinha as filhas que tenho hoje, não tinha os amigos que tenho hoje, não tinha o meu projeto que tenho hoje. Isto aí, de certo. São as percas que te tornam a pessoa que tu és hoje. De certa forma, a tua dor. É assim, da altura. Eu não sentia dor tão pouco. Eu estava bem, era Eras feliz. consciente? Era feliz. Não, Ok. nem era consciente, é o tal programa. Eu nem era consciente, eu era introvertido, tudo bem. Está tudo bem, andava. Ok. Tudo bem. Agora, a questão é quando tu tens consciência dos teus desafios, aí é que dói. E depois tens 3 escolhas. Ou aprendes e pões em prática, ou não aprendes e continuas igual, ou aprendes e não praticas e fica tudo igual, na mesma. Por isso é que agora tenho mais essa consciência onde é que consegui chegar com todas estas ferramentas. Agora, estar só dependente de um curso ou estar dependente de alguma coisa, agora isso não. Eu acredito que não chegava onde chegas. Então, com o mundo da espionagem, porque é tudo tão simples, é tudo tão prático, e tu podes aplicar já, e muda-te a forma de pensar, é poderosíssimo. Tu olhas para as pessoas de forma diferente, no sentido que, como é que esta pessoa não consegue ver isto? Como é que ela não consegue resolver esta questão? Como é que ela não consegue perceber as coisas desta forma? Porque é que tem que andar na roda do rato e fazer exatamente a mesma coisa? E tu às vezes explicas às pessoas te dizem, tu é que és maluco. Eu costumo dizer, eu não vejo o que a pessoa é, eu vejo o que ela pode ser. Ok. Só que as pessoas querem continuar a ser o que elas são. Tu não podes fazer. É aquilo que tu não aí, controlas. É o que tu não controlas. E por isso é que tu não podes ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Não podes educar pessoas que não querem ser educadas. Por isso, tu tens que lhe dar o despertar. Ela tem que acordar. E depois de acordar é que tu podes ajudá-lo. Nós estamos cá para fazer o melhor por ti. Agora tu tens que
ter essa necessidade e esse querer e essa vontade de... Porque não há milagres, não há. Chegas ao pé da pessoa, tu não queres e agora vais fazer. Não. Tu podes dar a melhor solução do mundo. Tu podes ser... Podes fazer 30 por uma linha. Podes ter o melhor programa de aceleração, podes ter o melhor programa de espionagem, de leitura. Depois está se usas as ferramentas ou se não usas as ferramentas. Ferramentas, podemos estar a falar, por exemplo, de comunicação persuasiva. Para nós, vamos a uma reunião, temos contacto direto com os clientes, one-to-one, seja em calls, não interessa. Quais é que são os 3 pilares fundamentais para uma comunicação persuasiva bem-sucedida? Observação e comunicação. Primeira coisa, tens de trabalhar em ti. Porque toda a reunião é definida pela primeira vez que as pessoas te veem. Quando a pessoa te vê pela primeira vez, ela vai dizer logo, ok, esta pessoa é confiante, não é confiante. É profissional ou não é profissional? Ela é uma ameaça ou não é uma ameaça? Ela é tesa ou é rica? Ela é parceiro sexual ou não? A pessoa vai-te fazer logo, faz logo estas perguntas. Não. Quando tu não trabalhas o teu eu, tu falhas logo ali. Depois, comunicação. Como é que tu vais exprimir aquilo que tu sentes, aquilo que tu tens para vender? Como é que tu falas? Aqui o mundo verbal e o não verbal, os dois, de forma aqui paralela, que é, tens de saber falar bem não verbalmente e bem verbalmente. Caso contrário, não funciona. E depois, a observação, que é aquilo que tu és e aquilo que tu comunicas, qual é o impacto que está a ter no outro? E aqui a observação. E depois, teres a capacidade de como é que vou comunicar para que o impacto seja diferente, ou que seja melhor, ou como é que vou exponenciar isto. Isto tem aqui, anda sempre aqui, umas dependentes das outras. Mais um triângulo. Muitas vezes o triângulo, nós gostamos muito destes padrões de triângulo. Triângulo, 3, estamos sempre em três balizas e em 3 premissas. 3 opções. 3 opções, mesmo em vendas, não é? Pacote de pipocas, por norma, tens sempre 3, não é? O pequeno, o médio e o grande. E já entramos aí depois em psicologia. Não, mas é giro. Sabes o que é engraçado? É que as pessoas sabem desses truques e caem nesses truques igual. O Booking continua a fazer os truques que já fazia há 10 anos atrás. Bom, há 10 anos não sei se havia Booking, mas já há muitos anos atrás, que é estão agora a ver este quarto 3 pessoas e só há mais um disponível. Ai meu Deus, tenho que fechar já a venda. E até parece vermelho. E depois até aparece um pop-up a aparecer. Atenção! Nós ficamos ali ansiosos, ainda para mais eu, não é? Fico logo ansioso, tenho que fechar aqui. E às vezes nós ligamos para os próprios hotéis e sabemos que aquilo é pura estratégia de vendas. Porque o hotel diz, não, ainda temos aqui bastantes quartos. Ou nem temos reservas. Aquilo são gatilhos que eles usam para despertar a urgência e que nós estamos ali muito ansiosos de, eu preciso disto. Eu preciso porque senão não vou ter a oportunidade de ter isto outra vez. E por norma, nós sabemos, estamos conscientes, eu próprio do marketing sei e continuo a cair nas mesmas. Estás em piloto automático. Quando entras em piloto automático, ficas vulnerável. Porque o teu cérebro está sempre, há sempre uma rotina, é como um programa, está sempre ali a funcionar. Quando tu sabes programar, a pessoa vai ser condicionada, quer queira, quer não. Tens de estar consciente 100% do tempo. Não é? As redes sociais, porque é que funcionam? Porque as pessoas perdem. Perdem e são estratégias. É só estratégia, atrás de estratégia, são estratégias psicológicas, emocionais, não é nada pragmático. Não é nada pragmático. Uma rede, para que é que servem as redes sociais? Para a maior parte das pessoas. Para ter amor. Por isso é que o botão é um coração. Não é? Porque eu tenho amor 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Por isso é que servem as redes sociais. Então, quando vão lá buscar, como às vezes não conseguem ter amor no presencial, eu gosto de ti, tu és uma pessoa porreira, então colocam nas redes, é muito mais fácil. Porque as pessoas querem tudo muito rápido, querem tudo muito fácil e tudo muito depressa. E a rede social dá isso. E eles trabalham isso, não é nada sem querer. Por isso é que o TikTok tem mais sucesso agora, porquê? Porque é mais rápido, é mais fácil, não é? E não precisa de tanto esforço, que é só... E os algoritmos depois são trabalhados com base nos nossos interesses e nos interesses das pessoas que nos são muito próximas. Isso faz o quê? Mais amor. Gera mais amor. A comunidade, que são tudo características que nós temos primitivas, que é amor e tribo. É Sim. Simples. Se não pertencermos, se não temos o sentimento que estamos a pertencer a algo, somos uns tristes, somos uns coitados. Aqui tens uma coisa. Ou jogas, ou sabes jogar o jogo, ou então estás a ser manipulado. Aqui não há terceira posição. Ou sabes as regras do jogo. Só tem 2. Aqui só tens 2. Ou então estás a ser manipulado. Tens de perceber que lado é que estás.
Ou Não tens ou hipótese. estás a jogar ou estás a ser jogado. Exatamente, aqui não tens muita hipótese. O que é que tu consideras que aqui no mundo do empreendedorismo e muitas das vezes são feitas aquelas coisas clichês do vende-me esta caneta. Portanto, é um pitch importante que nós temos. Quais é que achas que são os 3 pitches mais importantes que nós temos na nossa vida? O pitch é quando conquista. É assim, há pessoas que são importantes na tua vida. Não é? E é essas pitches que têm que ser importantes. Primeiro é a pessoa que vais ter uma relação. Não é? Porque a pessoa com quem tens uma relação pode construir ou destruir a vida. Por isso é bom que tenhas um bom pitch para arranjar uma boa pessoa. Isto é importante. Depois, tens um bom pitch para tu te conseguires vender a ti próprio. Não a tua profissão, mas a ti próprio. Não sei se é isso que me estás a perguntar ou não. Sim. Que é, como é que tu te vendes não sendo aquilo que tu fazes? Quem é que tu és? Exato. Porque a maior parte das pessoas que é que perguntam, o que é que tu fazes? Ou quando dizem quem é que tu és, meu nome é Filipe, trabalho na Exatamente. saúde. Como é que tu te vendes? E isto pode ser não verbalmente ou verbalmente. E o último pitch. Aqui pode ser com os teus filhos. Porque para mim a família é o mais importante. Por isso a relação que tu tens, quem tu és e os teus filhos. Ok. Quando tu dominares estes 3 pitches, dominas o mundo. Porque vais à tua base e vais à tua essência. Claro, porque o pitch emocional Trabalhas é sempre o eu. o eu. O eu. E É quando porque- esse eu está trabalhado, domina. O eu é o mais importante, o resto é tudo consequência. A comunicação sai do eu, a observação sai do eu, o produto sai do eu, o serviço sai do eu, os valores saem do eu, as crenças saem do eu. Tu, quando tens um eu mau, a consequência, o dominó, o que é que vai acontecer? Vai gerar mal, não é? Estás num eu mau, vais estar num ambiente mau, o esforço vai ser mau, os resultados vão ser maus, a conta bancária vai ser má. É tudo efeito dominó, como tu dizes. É ampliar. Onde tu estás, amplia. A fase onde tu estás, se metes mais energia, o que é que vai acontecer? É como uma esponja. Exatamente. Tens uma esponja. Se está fora da água, não vai absorver água. Se está dentro da água, vai absorver mais água, mais água. Portanto, se a água é má para a esponja, neste caso, vai absorver ódio, vai absorver inveja, vai absorver uma porção de coisas. Então é tirar dessa água e ir para outro sítio. E é isso que as pessoas muitas vezes não sabem. A maior parte das pessoas trabalham mais para certificados do que para terem habilidades. Ainda para mais o LinkedIn vai ajudar nisso, não é? A certificação e coloca direto. Porque a certificado exponencia o eu que tu és. Certifica o eu que tu és. Mas muitas vezes o que acontece? Depois acabas de ver o certificado, vais conhecer o eu. Gostava mais de ti no certificado, não é? Exatamente. Eras muito mais fixe com aquelas skills ali escritas, mas agora isso aqui... acontece muito, muito. E muitas das vezes vem da primeira impressão. Quando tu chegas e dizes, isto não era aquilo que eu... O que é que tu achas que são as 5 coisas, ou as 3, vou deixar o número contigo, que são mais importantes antes de entrar numa sala, seja para os pitches mais importantes da tua vida, um deles os 3, menos para os filhos, vamos olhar para a relação ou para o trabalho, que tu deves ter em atenção para causares a boa primeira impressão, aquele primeiro segundo, que a pessoa olha e diz, gostei. Primeiro, nome e função. Tens de saber com quem vais falar e que função é que a pessoa tem. Se vais falar com um CEO, tens de saber. Se vais falar com uma diretora, tens de saber. Se vais falar com um amigo, tens de saber. E o nome da pessoa. Isto é importante. Segundo, quais são os objetivos das pessoas. Tens a percepção quais são os objetivos. Porque é que esta pessoa quer falar contigo? O que é que ela ganha em falar contigo? O que é que ela precisa para falar contigo? Terceiro, hobbies, interesses. E hoje com as redes sociais, tu fazes o online profiling, eu trabalho muito isso, tu sabes a maior parte das coisas sobre as pessoas. Depois, sabes qual é o amor que a pessoa quer. O que é que ela quer, o que é que ela precisa e o que é que ela quer e não tem. E que precisa. E depois, a última, e aqui 5, por só pedir 5, é qual é o projeto de vida da pessoa. Vida, pessoa ou empresa ou cliente. Se souberes estas 5 coisas sobre a pessoa, antes de uma reunião, tu já tens a reunião dominada. Porquê? Porque tu vais ser a fonte para que a pessoa consiga ter mais daquilo que ela já quer. Disseste só pedi 5, se eu pedisse mais, quais é que eram as outras? A outra é saber qual é o perfil da pessoa, o que é que ela valoriza, quais são as relações que ela tem, qual é os ambientes que ela frequenta, o estado de saúde dela.
também é importante. Por isso há muita coisa que podes saber. Temos aqui uma lista: religião, crenças. Sim, isso tens muito, já para não falar em cultura, religião, individualidade, família, depois tens o país, as línguas que fala, há todo um quadro que nós temos para olhar para a geração. É tudo coisa que nós já falámos aqui hoje. Por exemplo, na geração, não sei se, por exemplo, a geração antes de 25 de Abril comporta-se diferente da geração pós 25 de Abril. Sim. O padrão é diferente. Isso é que há choques de geração. Porquê? Porque não se compreendem por causa desta forma de pensar. E nunca se vão compreender, porque não há espaço para a mudança. Não se vão compreender se não souberem as regras do jogo. Sim, quando eu digo isto não consegues ter tempo em vida útil para te adaptares, ou seja, não há espaço em tempo para te adaptares a essa mudança. Eu é assim, eu nunca me adapto. Eu sou flexível. Eu estou a dizer isto porque é o normal, nós devemos adaptar-nos. Adaptar-nos, o que é que te condiciona? Tu vais fazer o que o outro quer. Vais-te adaptar ao outro. Tu tens que ser flexível. Porque o outro é assim, e como é que eu vou ser flexível de forma a lidar com esta pessoa para deixar de ser empático emocional e começar a ser empático competente? Ok. Isto é o que tu dizes, demorámos 3 horas a falar sobre isto. Por isso é que o adaptar, eu usei aqui isto só com o objetivo de passar para o pessoal lá de fora, não se adaptem. Sejam flexíveis. É quase como ser camaleónico. É de acordo ao ambiente e à pessoa que tu estás. Exato, é assim, de acordo ao ambiente, como é que eu vou ser flexível de acordo à pessoa? Se a pessoa, por exemplo, é introvertida, eu não posso estar aqui. Se a pessoa é extrovertida, eu não vou estar aqui. Eu não estou a adaptar. Eu tenho que ser flexível de acordo ao comportamento do outro. Não é? E aqui a questão, por exemplo, de olhar para a pessoa e dizer assim, ok, a pessoa quer que eu seja subserviente. Não te adaptes. Tu não podes ser. Tu tens que aumentar também o teu poder, porque as pessoas de poder gostam de pessoas de poder. Por isso é que a questão aqui a palavra é de adaptar, passar para ser flexível. Por exemplo, a questão do introvertido e extrovertido, nós falámos sobre isso. Por exemplo, há 2 maus vendedores. É o introvertido e o extrovertido. Que as pessoas acham que o extrovertido é bom vendedor e o introvertido é mau vendedor. O que é mentira. Não é? Porque o introvertido não fala nada. O extrovertido não ouve nada. Por isso tens de ter aqui o meio, que é o ambivertido. Isto é ser flexível. Porque o ambivertido joga nos 2 mundos. Para quê? Para conseguir comunicar com o outro. O ideal é estar sempre no meio. Nem aos extremos, é sempre no meio. É jogar o jogo. Saber jogar o jogo. Se tu dividisses o corpo em 3 partes, assumindo cabeça, rosto, as mãos, não vou falar da cintura por cima, e pés, pernas, quais é que achas que eram os pontos que mais te podem transmitir confiança, ou expressões ou gestos que podem transmitir-te mais confiança num pitch? Vamos assumir os pitches. As mãos. As mãos é a zona do corpo que transmite mais mensagens. Preciso de uma para cada. Eu já sabia que ia escolher as mãos. As mãos são. E qual é para ti o gesto que transmite mais confiança quando usas as mãos? Depende do contexto. Neste contexto de pitch. Aqui, depende do pitch. Depende do produto que estás a vender. Depois depende disto. O que é? Se eu estou a vender um produto ligado à parte analítica, por exemplo, saúde. Estou a ser um empreendedor de saúde. Eu tenho que ter uma comunicação muito mais calma, mais serena, e a comunicação deve ser mais aqui na zona do tronco e com gestos mais fechados, mais de exatidão. Fazendo isto. Agora, se eu estou a vender um projeto Red Bull, quer dizer que aqui há energia, eu tenho que ser mais expansivo. Porque as pessoas que compram, elas que estão à espera que eu me vista desta forma. Não é? Que eu estou a vender energia e depois estou lá, olha, esta bebida vai-te dar aqui um boost. Tu até vais... Não, agora tomei 2. Não é? Isto depois não é congruente, por isso tens de saber sempre a tal questão, com quem falas, qual é a função, quais são os hobbies, quais são os objetivos, qual é o perfil comportamental, que é para tu saberes quais são os gestos que são ideais para aquele tipo de pitch. Agora, consigo dizer as zonas mais importantes são as mãos, os pés,
seguir as pernas, pés, pernas, e depois a questão da cara. Há bocado falámos do não cruzes as pernas. E acabaste por não dizer o porquê exatamente. Porque as pernas indicam mais desconforto ou insegurança do que propriamente a cara. Ok. Porque quando eu faço isto, que é uma forma de me proteger, mais do que cruzar os braços, que isto é um mito, não é? É o entrelaçar das pernas. Quer dizer, quando eu estou mais desconfortável, tendo a entrelaçar as pernas em baixo, não é em cima. Se eu estiver aqui, tudo bem, é assim que nós devemos cruzar a perna. Agora em baixo, é sinal que eu estou mais desconfortável. Isto quando as pernas estão visíveis. Se não estiverem visíveis, aqui é indiferente. Às vezes pode ser descanso. Ok. Por isso é que o ideal é mesmo pés bem assentos no chão, ou então cruzar a perna acima do joelho. Um crescimento de adaptação, ou seja, um período de adaptação em que nós estamos a trabalhar a nossa linguagem não verbal, é capaz de mudar a nossa essência, a nossa base, a nossa identidade, ou são só técnicas? Eu costumo dizer, linguagem corporal é como a roupa, nem tudo nos fica bem. E é uma coisa, a linguagem corporal não muda a biologia. Porque havia aquele estudo da Amy Cuddy que dizia, se pusesse assim, 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 que aumentava o cortisol ou a testosterona, isso não funciona bem assim. O que é que muda a linguagem não verbal? A tua psicologia. Quer dizer, quando tu te comportas de forma mais poderosa, tu vais te sentir de forma mais poderosa. E quando tu repetes isso muitas vezes, acaba depois por mudar a tua biologia a seguir. Mas primeiro muda a psicologia e depois é que muda a biologia. Logo, linguagem mais poderosa, vais-te sentir mais poderoso. Sentir-te poderoso mais vezes, a tua neurobiologia vai também produzir mais poder, que é a questão da testosterona. É a história do escreve a frase e coloca no espelho e lê a frase todos os dias. Não sou fã da frase. Há imagens também. Não, imagens só. Porque o nosso cérebro Os mais objetivos. primitivo, ele não sabe ler. O cérebro inconsciente não sabe ler. Só o consciente. E os sonhos e a crença não vêm do consciente. Imagina, deixa de ser ansioso. Tu sabes que a ansiedade te prejudica. Porquê é que não deixas de ser? Porque o cérebro inconsciente é que domina. Logo, se vês imagens, estás a falar com o teu cérebro inconsciente. E aqui é muito mais fácil. Quanto tempo é que achas que é preciso para uma pessoa mudar? Não digo por completo. Vamos dividir em duas fases. Por completo e pequenos ajustes que façam grandes impactos na sua linguagem não verbal. Quanto tempo é que achas que para ti faz, desde o pouco? Nunca pensei sobre isso, mas porque é um caminho que se vai fazendo. Tu estás sempre a aprender, sempre. Por isso, 3 meses, tu no próprio dia, mudando alguns sinais, a tua percepção, a percepção dos outros muda logo. No próprio dia. Agora, para seres bastante competente numa palestra, fazer um pitch, que eu digo, 1 mês. Eu tenho pessoas com quem eu trabalho que elas dizem, eu tenho que fazer uma palestra daqui a 1 mês. E eu consigo as preparar, não é para elas fazerem os sinais de forma mecânica, é para elas sentirem os sinais e comunicarem de forma orgânica. E isto, pelo menos 1 mês. E trabalhamos o verbal, o não verbal, a apresentação e as técnicas de influência, tudo de forma subliminar, porque a apresentação também tem impacto. Sim. E até temos, desculpa, só bem para terminar, Diz. temos a parte do neurovisual, que é a Verónica que trabalha isso, que é a minha esposa, que é como é que nós, numa forma visual, conseguimos transmitir sentimentos e emoções às pessoas que nos estão a ver de acordo ao que as pessoas esperam. Acho que se calhar temos é que ver depois aqui uma data para a tua mulher vir aqui ao podcast. Também, temos que ver a É mais desafiante. É mais desafiante. Se não gostar, não publicamos. Fazemos assim. Falámos em questões de tempo, ou seja, 1 mês é o suficiente para criar grande impacto e grande mudança. Não falamos em consistência, porque isso depois tem que ser repetido para começar a ser inato, e, como tu, não é? É aquela história do isto já me é inato, já não é algo programado, mas quais é que eram os exercícios primários que tu darias para alguém que quer mudar a sua forma É de muito desafiante, porquê? Porque a linguagem não verbal e a verbal depende da tua essência. Porque, como nós estamos a falar, a máscara muda, mas a essência não muda. E eu tenho que te dar ferramentas que sejam de acordo à tua essência, porque senão depois vai parecer mecânico. Imagina, tu és uma pessoa que és analítica.
não é? Eu ponho-te a mexer muito com as mãos, digo assim, mexer com as mãos é muito bom. Vais para ser parvo. Por isso é que não há um gesto ou movimento para todas as pessoas, é de acordo à pessoa. Mas tens tipologias de exercícios, por exemplo, que possas dizer, olha, trabalharia esta framework primária, adaptada, claro, a cada pessoa. Não, porque é como um alfaiate. Isso é a mesma coisa que dizer, eu tenho o fato e vai servir assim. É muito difícil. Isso aí, claro, se fosse para vender, era mais fácil para mim dar esse framework, dizer assim, isto é assim. Mas depois não estava a ser honesto. Porque eu colocar-te a ti a comunicar de forma poderosa é diferente de colocar outra pessoa a comunicar de forma poderosa. E não há nada que seja assim tão framework que te vá ajudar a comunicar de uma forma poderosa. Por exemplo, há aquelas pessoas que agora comunicam sempre com a cúpula do poder. Porque alguém lhe disse que isto é poder. E então estão 1 hora ou 2 a fazer isto. Porquê? Porque o tal framework encaixa que é, isto vai dar poder. Isto dá poder às pessoas que têm poder, mas vai dar estupidez às pessoas que não têm que comunicar poder. Por isso é que é muito arriscado para mim estar a dizer assim, olha, isto é o ideal para as pessoas comunicarem desta forma. É sempre de acordo ao perfil, de acordo à essência e de acordo às pessoas que queres encantar. Até porque, à data de hoje, nós não temos a capacidade de ter uma sociedade autocrítica que consiga dizer, ok, dentro desta framework, isto é para mim. Isto não é. Então precisam sempre de alguém que diga assim, não, isto não é para ti. Isto é que é. Porque as pessoas depois vão sempre atrás do poder, do fácil, do simples, e então se não tiveres ninguém a acompanhar-te, não é? Tudo é mais difícil. Nós temos muitos clientes de vídeo, onde nós trabalhamos a parte de comunicação e performance nos vídeos também. E é o que eu digo sempre, ok, um banco de 8 horas, dá para quantos vídeos? Depende. Pela minha experiência, pode dar até 6. Pela realidade que eu estou a ver, deve dar para 2. Mas porquê? Porque é que há esta diferença? Porque tu não tens performance de gravação. Exatamente. Porque nós vamos estar aqui a perder muito... Para ficar um vídeo consumível à data de hoje nas redes sociais, que capta a atenção, não estamos a falar só do chavão. É a forma como tu vais performar, a forma como a tua performance vai estar ativa no vídeo, é que vai captar ou não. Eu posso pôr um efeito, um sonoro, mas se tu estiveres a falar assim com as pessoas não articulares, a pessoa diz logo, ui, swipe. Claro. Porque é microsegundos. É a primeira impressão digital. Até porque eu costumo dizer que há 2 primeiras impressões. Ou melhor, há uma primeira impressão, mas há uma pré-primeira impressão, que é a digital e é aquilo que nós fazemos de pesquisa, ChatGPT, Exato. que à data de hoje é muito fácil. Então nós temos um pré-conceito, uma pré-primeira impressão e depois é que vamos para a efetiva E até acrescento algo, que é a primeira impressão digital é mais forte que a presencial. Porque às vezes nem dás a oportunidade à presencial. Exatamente. E já me aconteceu o inverso, que é durar a pessoa no digital, dar a oportunidade e depois dizer, já nem quer fazer parceria com esta pessoa. Não faz sentido. Aquilo que ele me vende no digital trouxe uma experiência, uma emoção tão, brutal. Adoro isto, que quando fui conhecer a pessoa na vida real, a frieza, a falta de empatia, a distância que foi criada, eu disse, mas isto É as máscaras. não pode ser real. E como é que eu fui provado que estava às máscaras? Foi visto depois no digital, no mesmo dia, uma postura, ou seja, stories, conteúdos. Eu fui ver nas redes e disse assim, uau, que diferença. Isto não foi de toda a energia que transmitiu para mim, foi completamente o oposto. E como é que no mesmo... Pode acontecer também outros fatores, Sim. nós não controlamos. Mas a priori a nossa análise, cá está, era tão fixe, eu fui conhecer, era uma besta, e depois no próprio dia foi tão fixe para outras pessoas. Será que o problema sou eu? Ou o problema é esta pessoa que adapta muito bem as suas máscaras quando quer e lhe apetece? Tens que repetir. Ou não. Ou fugir. Nós também temos 3 formas de reagir, não é? Ou atacamos, ou fugimos, ou congelamos. Exatamente. Eu às vezes fujo. Eu como tenho esta parte sempre de investigar mais, é mesmo, lá está, aquela parte que eu aprendi, deixa-me investigar mais, deixa-me perceber o porquê que a pessoa é assim, porque é que ela faz isto ou não faz. E depois sou muito fã de despedir pessoas. É o que eu digo. O primeiro café tomo com toda a gente, o segundo sou eu que decido. Não é? E tal. Agora é perceber se isto é real, se foi só casual, se foi um contexto. O que eu... A primeira passa, a segunda mais ou menos, a terceira já sou estúpido por completo se mantiver aquele registro, não é? Ou saio, Exatamente. ou sou só estúpido.
Exatamente. Alexandre, se quisesses deixar uma frase, só uma frase, a tua frase, para alguém que se quisesse tornar inesquecível, qual seria a tua frase? Aqui a questão é, se quiseres tornar-te atraente para as pessoas, tens de trabalhar em ti primeiro. Só uma frase. Já disse 2, 3. Aqui o outro aí, assim, mas é mesmo, é a questão de tu só vais conseguir atrair pessoas se te tornares atraente. Caso contrário, isto não funciona. E para te tornares atraente, tu tens de trabalhar em ti primeiro. Antes de começares a trabalhar nas habilidades, começa a trabalhar em ti. Antes de trabalhares na aparência visual, trabalha em ti. Antes de trabalhares no marketing digital, trabalha em ti. E depois tudo é mais fácil, é o que tu dizes. Quando vier gravar o vídeo da performance, em vez de gravar 2, já grava se calhar 8 ou 6. Não é? Por isso, as pessoas às vezes esquecem de trabalhar. E o trabalhar em ti não é trabalhar coisas muito complexas, é trabalhar a confiança, é trabalhar a disciplina, é trabalhar a coragem, trabalhar coisas simples que te ajudem depois a ser melhor. Torna-te atraente para atrair. Exatamente, é simples. Não é fácil. Exatamente. Estamos alinhados. Olha, Alexandre, gostei deste bocadinho. Muito obrigado, eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Eu e uma porção de pessoas é que agradece estas partilhas que são sempre boas. São curtas, mas são muito profundas. Eu acredito que cada vez mais é importante termos aqui alguma profundidade nos temas que falamos. Parece muito superficial. Às vezes o que estamos mas eu já ouvi o Alexandre dizer isto. Mas o Phil também já partilhou isto. Tudo bem, aplica. Porque é fazer o básico bem feito. É não inventar muito, não vale a pena. Já tudo foi inventado. E é fazer o básico bem feito muitas vezes, repetidamente. É engraçado dizer isso, porque eu costumo muitas vezes dizer para mim ser excelente nos básicos para ser extraordinário no excelente. Uau. Porque há pessoas que querem ser hoje, e ainda fizeste-me lembrar isto, as pessoas querem ser extraordinárias, mas depois não se lembram dos básicos. E depois tudo falha, que é como um castelo de cartas. Desafios que nós temos todos os dias e às vezes basta só sair da caixa e olha, não é sair da caixa, as pessoas às vezes falam muito das ideias fora da caixa. Exato. Às vezes nós não precisamos ter ideias fora da caixa. Nós temos que sair da nossa caixa para arrumar a nossa caixa. O problema é a nossa caixa que está desarrumada. Está tudo certo. E há coisas, por exemplo, o ser extraordinário é sorrir. Aquilo que tu dizias, o ser simpático, o ser empático. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é do livro do Príncipezinho, porque é um dos melhores livros que eu conheço de perfis comportamentais, e ele diz lá uma frase que é: tu és responsável por quem cativas. Que é, se eu te cativei com o meu conhecimento, eu sou responsável por te dar mais conhecimento, por tu te sentires bem, por tu seres melhor. E eu adoro o Príncipezinho, tem essas frases muito poderosas. Por falar em livros, quais seriam os livros que tu recomendarias para o Príncipezinho? E o Meditações, do Marco Aurélio. Ok. Por uma questão de olhares para a vida e não dás importância a coisas que muitas vezes não têm importância. Eu sou muito fã e digo muitas vezes para mim que é: imagina que era a última vez que eu estava contigo. Se eu imaginar isto, eu vou-te entregar muito mais, vou ser muito mais simpático contigo, quero que tu estejas bem. Eu provavelmente não. Ter aquela noção que nós somos eternos, que tudo dura para sempre. Não. Imagina que é a última vez que estamos. Então vou entregar tudo. Imagina que é o último vídeo que fazemos. Não, tenho que dar tudo o que posso. Sem dúvida. Até mesmo para não nos sentirmos culpados de algo que não temos culpa. Porque se dermos sempre aquilo que é o nosso melhor, nós nunca podemos falhar no limiar do ridículo. Sabes? Estamos sempre na fasquia acima porque é o meu melhor. E está tudo bem quando não sabemos mais do que é aquilo. Está tudo bem. Aí vem mais descobertas, vem mais partilhas, vem mais informação e aí, passado um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, vamos estar a olhar para a vida, para o negócio de uma forma diferente. Mas naquele dia era o que eu tinha e era o que eu conseguia dar. Mas nunca posso dizer que só dei um bocadinho. Pois, exato, eu olho para trás, eu também olho para trás e digo assim, como é que é possível? A minha aparência, a forma como falava, o que eu sabia na altura parecia muito bom, mas agora comparado, assim, ok. E na altura, se calhar, já era muito bom. E na altura era muito bom. Isto é como olhar para as fotografias do passado. Vamos sempre olhar para trás. O mau é olhar para a fotografia e dizer, estou igualzinho. Isso é que é mau.
estou menos gato agora. Isso aí, pronto. Aquela questão. Mas eu por acaso tenho esse desafio. As minhas fotografias do passado são muito desafiantes mesmo. O que é bom. Que é muito bom. Progressão. Olha, já não te roubo mais tempo. Alexandre, Não roubas nada. mais É um uma gosto. vez. E é um honra enorme estar aqui. Espionagem, não é? Nem deste e eu roubei-te tempo. Exatamente. Nem deste por ela. Olha, Olha, obrigadíssimo. Obrigado, eu.